Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Estamos no estudo das personagens do livro do Apocalipse. Já falamos sobre um dragão vermelho, já falamos sobre as duas testemunhas e hoje estaremos falando da besta que sobe ou que surge do mar. É importante distinguir essas três personagens, o dragão, a besta que surge da terra e a besta que surge do mar. Já falamos sobre o dragão, que é Satanás, tinha 7 cabeças, tinha 10 chifres e 7 coroas nos chifres. Agora vamos falar da besta que surge do mar. Essa também tem 7 cabeças, tem 10 chifres e tem 10 coroas. E tem a besta que surge da terra. Se Deus permitir, falaremos no próximo vídeo sobre a besta que surge da terra. Por que é interessante saber classificar cada uma delas? Porque a besta que surge da terra é o falso profeta, líder religioso. A besta que surge do mar é um líder político e o dragão é Satanás. Juntando os três, forma-se a sataníssima trindade, ou trindade satânica, trindade do mal. Isso mesmo, se temos uma santíssima trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, existe também no livro do Apocalipse a trindade do mal, a trindade satânica, formada pelo dragão, que é Satanás, o falso profeta, que é a besta que surge da terra, e o anticristo, a besta que surge do mar. O texto base para esse vídeo ou essa aula de hoje encontra-se em Apocalipse capítulo 13. E eu posso até ler para vocês aqui. Vai dizer: João disse que estava sobre a areia do mar e viu quando se levantou uma besta. Não era uma besta qualquer, era uma grande besta. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre a sua cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés eram como pés de urso, e a sua boca como boca de leão. E a sua boca como boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e a sua autoridade. E vi também que uma das suas cabeças, ferida como de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou diante ou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Aí o texto continua dizendo que foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas, blasfêmias, blasfemar contra o céu, blasfemar contra os habitantes do céu, blasfemar contra os santos. Então aqui temos, por exemplo, a característica da besta. Sempre que é muito comum chamar as pessoas que têm pouco entendimento ou que está se fazendo de ignorante, de besta, né? É muito comum você ver as pessoas falando: deixa de ser besta. E porque besta entende de alguma coisa, de algum animal que não tem muita inteligência. Mas quando trata-se aqui no livro do Apocalipse, que é um livro cheio de números, de símbolos, de tipos, de cores, de contrastes, quando aparece aqui o texto dizendo que era uma besta, ele não quer dizer que essa besta é ignorante. Ele quer dizer da
força, do poder que essa besta vem trazendo. Quando o texto diz que ela tinha 7 cabeças, eu já falei aqui quando expliquei sobre o dragão, isso fala de plenitude de inteligência. Quando o texto fala dos chifres, isso fala de poder. E quando o texto fala de coroa, isso fala de organização, de política, de governo. Então, é um personagem praticamente completo. Ele só não é completo porque ele é falso. Se tratando aqui da besta como o anticristo, então quando eu falo de Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu estou dizendo do fiel e verdadeiro, o cavaleiro do capítulo 19 do livro do Apocalipse. Mas quando eu falo do anticristo, eu estou falando daquele que é o cavaleiro do capítulo 6 e versículo 2. Eu disse anteriormente que o livro do Apocalipse é cheio de contrastes. Então, se de um lado tem um cavaleiro falso, seguido por cavaleiros pela tríade do mal, que é a guerra, a fome e a morte, no capítulo 19 temos o fiel e verdadeiro seguido por um grande exército de cavalos brancos e com a sua igreja. Se de um lado temos no capítulo 6 um cavaleiro com um arco sem flecha, lá no 19 temos o verdadeiro Cristo com uma aguda espada, com muito poder, com muito brilho e com muita glória. Então, só para especificar a diferença de Cristo para o anticristo, eu baixei aqui, tirei um xerox do livro do professor David Jeremias, que fez um gráfico comparando um com o outro. Cristo, no livro de João, capítulo 1, versículo 34, João aqui, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, o 4º Evangelho, ele é o Filho de Deus, então Jesus é o Filho de Deus. Já o anticristo, de acordo com 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 3, o anticristo é o filho da perdição. Se em Marcos, capítulo 1 e versículo 24, Jesus Cristo é o Santo de Deus, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 8, o anticristo é o iníquo. Se em João, capítulo 3 e versículo 13, Jesus é aquele que desce do céu, em Apocalipse, capítulo 11 e versículo 7, o anticristo é aquele que sobe do abismo. Se em Lucas, capítulo 4, versículo 14, Jesus Cristo é aquele que recebe poder do Espírito Santo, em Apocalipse, capítulo 13, versículo 4, que lemos agora, o anticristo é aquele que recebe poder do dragão, poder de Satanás. Se em João, capítulo 6, versículo 38, Jesus Cristo faz a vontade do Pai, em Daniel, capítulo 11, versículo 36, o anticristo faz a sua própria vontade. Se em João, capítulo 2, versículo 14 ao 16, Jesus purificou o templo, em Mateus, capítulo 24, o anticristo profanará, contaminará o templo. Se em Isaías, capítulo 53, versículo 3, Jesus Cristo é o homem das dores, porque levou sobre si as nossas dores, assumiu a nossa responsabilidade, o anticristo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 3, é o homem do pecado. Se em Filipenses, capítulo 2 e versículo 8, Jesus se humilhou ou humilhou-se a si mesmo, em Daniel,
capítulo 11, versículo 37, o anticristo engrandecerá a si mesmo. O ego do anticristo é muito grande. Se em João, capítulo 1, versículo 36, Jesus Cristo é chamado de o Cordeiro de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 7, o anticristo é chamado de besta, aquela que matou as duas testemunhas. Se no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 51, Jesus foi levado ao céu, em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, o anticristo será lançado vivo no lago de fogo, o verdadeiro inferno. Então eu trouxe aqui só esse gráfico para comparar um Cristo verdadeiro com um anticristo que há de surgir a qualquer momento após o arrebatamento da igreja. É sabido há mais de 100 anos que a humanidade, que as grandes autoridades, líderes, têm clamado por um único governo, alguém que comande, alguém que tenha o respeito das nações, alguém que consiga controlar todas as organizações. Por exemplo, vimos recentemente na guerra da Ucrânia com Rússia, então uma organização muito forte dizendo: não podemos interferir porque tal país não faz parte da organização. Então existe organização, mas essas organizações foram criadas para defender interesse de nações específicas. Elas não defendem toda a humanidade. E tem um grupo lá do lado da Europa, tem o outro de outras regiões, e nem sempre os grupos se entendem. Então eles esperam que venha um líder, um político, que consiga organizar, que consiga conversar, dialogar entre todos os povos, entre todos os grupos. E quando vimos que a humanidade espera por isso, nós entendemos que o caminho para o anticristo está aberto. Quando nós vemos, por exemplo, a possibilidade de moeda única, quando vemos, por exemplo, o dinheiro de papel sumindo, hoje é tudo Pix, é transferência, é um número, então percebe-se que o caminho do anticristo já está fácil, já está aberto. O anticristo, a besta que surgiu do mar, que terminamos de ler, será um governo que comandará todas as nações, que terá controle de todas as organizações, terá uma moeda única e terá o controle de toda a humanidade, porque todos terão que receber o código, terá que receber a marca da besta. Eu já disse aqui para não confundir dragão com a besta que sobe da terra, com a besta que surge do mar. Então o dragão dá poder para a besta que que surge do mar. E a besta que surge da terra, eu vou falar mais dela no próximo vídeo. Ela é um líder religioso e ela leva as pessoas também a adorar o dragão. Adorar o anticristo, que vai levar as pessoas a adorar o dragão. Então o falso profeta direciona as pessoas para o anticristo. E o anticristo fará com que elas adorem o dragão. É assim que irá funcionar. O dragão dará então à besta que sobe do mar o seu poder, o seu trono e a sua autoridade. Na Bíblia, essa besta que sobe do mar, o anticristo, ela é a ponta pequena de Daniel 7 e 8. Ponta pequena porque ela vai surgindo e vai tomando espaço. De acordo com Daniel, capítulo 8, versículo 23,
O anticristo é um rei feroz. Ele começa como uma ponta pequena, mas depois vira um rei feroz. Ele é aquele que é entendido. Quando fala que o anticristo é o entendido, isso mostra que ele não é uma besta no sentido de entendimento. Ele é alguém que terá muito conhecimento. Ele não terá apenas conhecimento, mas ele saberá impor o seu ponto de vista. Ele começará, daqui a pouquinho eu vou mostrar como ele vai subir no poder após o arrebatamento da igreja. É possível que ele já esteja articulando nos dias de hoje, mas a sua essência só manifesta após o arrebatamento da igreja. É assim que nós do canal entendemos. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 26, ele é o príncipe que há de vir. Lembra que a besta que surgiu tem os chifres e as coroas. Ele vem como um príncipe. Ele é o assolador em Daniel, capítulo 9 e versículo 27. Ele é o rei obstinado no capítulo 11 e 36 de Daniel. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, ele é o homem do pecado. No mesmo capítulo e livro, ele é o filho da perdição. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, ele é o filho da perdição. Quando o texto diz que quando o texto diz que a besta sobe do mar, o próprio livro do Apocalipse, uma das regras da hermenêutica, é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, por que ele sobe do mar? De acordo com Apocalipse, capítulo 17, versículo 15, o mar é um símbolo aqui no Apocalipse de povos, línguas e nações. Então, o anticristo surgirá do povo, surgirá das nações. Ele não é espiritual, ele é um líder físico, é um líder político. A pergunta seria: quando mesmo vai surgir esse anticristo? De acordo com 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e o 4, e 7 e 8, ele vem depois da apostasia. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, capítulo 24, versículo 10 ao 12, o Sermão do Monte é como se fosse uma pequena introdução do Apocalipse. Jesus disse que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. No livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvido à doutrina de demônios e espíritos enganadores. Todas essas passagens que eu li agora está mostrando que antecede a presença, a aparição do anticristo, uma grande apostasia. Isso significa que o fato de vermos muitas igrejas, o fato de vermos muito barulho, muito show evangélico, ou cristão, ou protestante, ou seja lá o que for, católico, isso não mostra um avivamento. A igreja está inchada. Nós temos muitos evangélicos espalhados, mas o pessoal é tudo interesse próprio. Preocupa-se mais com a roupa que vai vestir para ir ao culto do que com a própria adoração ao Senhor. Então, estamos colocando o músico, ele não está preocupado em adorar, muitas das vezes está preocupado em dar um show, fazer alguma coisa diferente. Os pregadores não estão preparados, eu posso falar de pregador porque sou pregador, não estão preocupados em trazer um alimento para a igreja, estão preocupados em se autopromover. E a igreja não está preocupada em servir a Jesus,
Elas estão preocupadas em ganhar dinheiro, em ser ricas, em destacar, em fazer uma rede social, uma rede de contato. Então, a apostasia vem e depois da apostasia, arrebatamento e virá então a manifestação do anticristo. De acordo com 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o versículo 7, o espírito do erro, o espírito do engano, o espírito do anticristo já está operando ou já estava desde a época do apóstolo Paulo. Mas diz os espíritos, os anticristos, com letras minúsculas, mas sabemos que surgirá um. E quando ele vai surgir? De acordo com 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o versículo 7, ele surge após aquele que o detém ser tirado. Entendemos que o Espírito Santo que habita na igreja é o que não deixa o anticristo enganar a todos. Quando a igreja for retirada da terra, o Espírito Santo que habita na igreja também será retirado. Então, é nesse momento que o anticristo terá toda a autorização para fazer o que quiser nessa terra. Então, todos os que vieram e os que existem por aí, que são contra a palavra de Deus, que lança doutrinas para deturpar a palavra, por exemplo, que apoiam práticas que a igreja prega contra, isso é doutrina do anticristo. Mas eles ainda não cegaram a mente de todos, porque o Espírito Santo não permite. Eu disse algumas coisas sobre o anticristo, sobre a sua personalidade. Ele será um grande orador. De acordo com Daniel, capítulo 7, versículo 25, ele proferirá palavras contra o Altíssimo. Daniel, capítulo 7, versículo 8. Ele tinha uma boca que falava com arrogância. Lemos no livro do Apocalipse. Eu usei o Apocalipse como base porque estamos falando dos agentes ou dos personagens do livro do Apocalipse. Mas para entender o Apocalipse, para entender o futuro, é preciso de sempre voltar nos outros livros. Daniel, várias passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento também para entender. E Daniel é um livro que mais fala do anticristo, talvez até mais do que o próprio livro do Apocalipse. Mas no Apocalipse 13 e 2, vimos que ele tem uma boca que é como boca de leão. Quando o texto fala como, não é um leão, porque Jesus Cristo, que morre como cordeiro, ressuscita como leão da tribo de Judá, então ele é o verdadeiro leão. Mas o anticristo terá também aquela boca. Um leão não é o maior animal da selva, ele não é o animal mais forte, ele não é o animal mais poderoso, mas quando ele ruge, a floresta toda treme, cala diante do rugido de um leão. Então o anticristo irá falar e as nações e os povos irão se dobrar diante do que ele falar. No livro de Daniel, capítulo 7, versículo 20, diz que ele tem um parecer firme. Quando diz que ele tem um parecer firme, isso fala da postura. Ele não é aquela pessoa que fala, eu penso, eu para mim, eu acho. Ele não acha, ele não pensa, ele não tem para ele. Ele irá dizer o que você deve fazer e as pessoas obedecerão. O parecer dele é firme, a linguagem facial dele é firme, a linguagem corporal dele é firme. A imposição de voz que ele terá será uma coisa que fará com que as pessoas acreditem nele. Isso é
o anticristo. De acordo então com Daniel capítulo 7, versículo 25, ele é um grande intelectual, quando fala do seu grande entendimento, e ele fará prosperar o erro. Então, qual é o plano desse dragão? Qual é o plano da besta que sobe do mar? Ele vai começar aqui em Daniel capítulo 8 e 25, pelo seu grande entendimento, também fará prosperar o engano na sua mão. Então ele começará a seduzir os povos e nações com a sua fala. Ele tem uma lábia muito boa. E de acordo com Daniel capítulo 11, versículo 25, ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Então ele é um mentiroso, mas as pessoas acreditarão nele. Ele vai tomar o reino com engano, ele vai enganar. Então a sequência será: vai tomar o reino com engano, vai começar ali com uma ponta pequena, vai começar com aquele que vem caladamente e vai começar a seduzir as pessoas com a sua explicação. E então o primeiro passo é o engano. Depois o próprio livro de Daniel diz que ele fará intrigas. Então, se alguma organização ou país não quiser aceitar, ele vai fazer intriga. E depois da intriga, ele vai agora ter um grande exército a seu favor. Ele vai agir na força. As pessoas morrerão de fome. Quem não quiser aceitar o seu governo morrerá. Ele será um ditador. Ele será muito mal. Mas começará bonzinho. Começará falando, enganando as pessoas. E só no final terá a força bélica a seu favor. Embora pensa que se o anticristo é contra Cristo, então ele é contra o cristianismo. Mas o anticristo não é contra apenas Cristo. Ele é contra qualquer tipo de religião. Livro de Daniel, capítulo 11, versículo 36 ao 38, diz que ele não terá respeito por nenhuma religião, por nenhum Deus, com D minúsculo, e nem ao Deus Altíssimo. Quando o texto diz que ele não terá respeito a nenhum Deus, com D minúsculo, ele está falando todo tipo de divindade e de religião que existem por aí. E quando fala Deus com D maiúsculo na Bíblia, sempre trata-se do nosso Deus, o Deus da Bíblia. Então o anticristo não terá respeito e não respeitará a religião de ninguém. Ele vai perseguir sim o anticristo porque ele vai tentar ser igual a Cristo. Mas ele não respeitará a religião de ninguém. Nem Umbanda, nem Candomblé, nem kardecista. Ele não vai respeitar. Por quê? Porque ele será a religião. Ele será a verdade. Ele tentará ser a verdade, o caminho e tudo, até a ressurreição, porque ele vai simular uma ressurreição. Então entende-se aqui que o anticristo ele vai acabar com todo tipo de feriado religioso, de adoração, porque ele vai implantar a sua própria religião. Ele será um instrumento de Satanás. Quando o texto fala que deu para ele uma boca de blasfêmia, para blasfemar contra Deus dos céus, contra os céus e contra os habitantes da terra. Se você observar, pouco antes, o dragão já foi expulso do céu. E quando o dragão é expulso do céu, agora vocês verem aqui o anticristo tomando as dores do dragão. O anticristo blasfemando contra os moradores do céu. E agora o acusador das nossas almas não pode mais acusar a igreja, porque ele foi expulso e não tem mais acesso ao céu. Então
o dragão vai blasfemar, vai ficar todo revoltadinho, tomando as dores. O anticristo vai tomar as dores do dragão, as dores de Satanás. O dragão é Satanás. A besta que surge do mar, que estamos falando dela, é o anticristo. E a besta que falaremos no próximo vídeo, que surge da terra, é o falso profeta. Ele virá fazendo alianças. Então vem com a palavrinha mole, e mole que o povo vai acreditar. Vai fará muitas alianças. Isso pode ser conferido em Daniel, capítulo 9, versículo 24 até o 27. Ele vai fazer uma aliança e o texto diz que é por uma semana. Semana de anos. Eu já falei aqui sobre as 70 semanas de Daniel. Aqui no livro do Apocalipse, fala de tempos e metade de tempo, 3 anos e meio. 3 anos e meio mais 3 anos e meio dá uma semana de Daniel. Então ele vem, faz pactos, faz alianças, mas o texto de Daniel diz que ele quebrará a aliança no meio da semana. Então o anticristo, após o arrebatamento da igreja, começa com um período que acreditamos 3 anos e meio de falsa paz. E depois desses 3 anos e meio que ele tiver estabelecido, ele quebra a aliança. Nesse tempo terá paz em Israel, paz no Oriente Médio. Israel deixará de investir o seu tempo, a sua tecnologia em armas de guerra, armas de espionagem, armas de ou equipamentos de contra-espionagem. Ele deixará de fabricar caças e bateria antimíssil para investir em tecnologia para a saúde, para a educação, e estará desguarnecido. Jesus disse que quando houvesse dizer que paz, 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 haveria uma repentina destruição. É o que vai acontecer. Depois dos 3 anos e meio, ele vai quebrar a aliança. O texto de Daniel, capítulo 7, versículo 21 até o 25, e do capítulo 8 e o versículo 24, ele vai fazer guerra, vai perseguir Israel, vai perseguir os convertidos, aqueles que não aceitarem o anticristo como um Messias. Ele não vai ser apenas um governador, ele vai querer ser um Deus, ele vai querer ser adorado. Então alguns não vão aceitar. Essas pessoas serão perseguidas também por ele, e acredita que muitos morrerão, inclusive de fome, por não poderem comprar, por não ter autorização, por não ter a marca da besta. Esse período, de acordo com Apocalipse, capítulo 13, versículo 4 e 5, durará 42 meses. Faz a soma aí, 42 dividido por 12 e vê o tempo que dá. A força do anticristo, então, será uma força, eu coloquei força aqui para não colocar poder, porque existe uma confusão entre força e poder. Quem tem poder, nesse caso, alguns defendem que é só Deus. Satanás tem apenas força, mas tanto faz, isso não faz diferença para a nossa fé. Isso não interfere na nossa salvação. Seja força ou poder, então o anticristo tem toda a sua origem com o poder ou a força dada pelo dragão. E depois ele terá apoio das nações da terra. E o texto diz que esse cuja vinda é segunda a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Então terá milagres ou falsos milagres, prodígios. Ele vai enganar as pessoas. Como Satanás não tem poder de criar nada, ele só copia o que já existe, então entendemos que o anticristo fará sinais falsos, não vai ser cura verdadeira,
Por exemplo, no livro de Apocalipse 13:3, que lemos aqui, o texto diz que a ferida de morte foi curada. Acredita-se que essa besta também ressuscitará para tentar parecer com Cristo. Olha, Jesus ressuscitou, eu também ressuscitei. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele tentará assumir o papel de Jesus Cristo. E o que vai acontecer quando eles porque a trindade do mal, a sataníssima trindade, é o dragão, o anticristo e o falso profeta. Quando eles fizerem esses milagres, o texto que lemos no capítulo 13, versículo 4, as nações vão dizer: quem é semelhante à besta e quem poderá batalhar contra ela? Então é nesse momento em que as nações vão adorar tanto o dragão quanto o anticristo. Embora pareça que o anticristo não vai ter fim pela sua trajetória, o destino final de Satanás encontra-se em Daniel. O destino final do anticristo encontra-se em Daniel, capítulo 8, versículo 25, que diz assim: e se levantará contra o príncipe dos príncipes. Isso aqui é Jesus. E sem mão será quebrado. Jesus não vai precisar fazer uma guerra contra ele. Ele vai ser derrotado, simplesmente assim, com a glória, com o brilho da glória de Jesus Cristo. Quando acontecerá isso? Encontra-se em Apocalipse capítulo 19, versículo 19, quando o texto diz que viu os reis da terra e a besta reunida para fazer guerra contra aquele que estava sobre um cavalo branco. Então o primeiro cavaleiro que aparece, que é o falso Cristo, agora estará reunido para fazer guerra contra o fiel e verdadeiro. E de acordo com João, é nesse momento que ele será derrotado. O apóstolo Paulo também, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 8, será como que um sopro da boca de Deus destruirá o anticristo. Ele será lançado vivo no lago de fogo. Será lançado vivo juntamente com o falso profeta no lago de fogo. Apocalipse capítulo 19 e versículo 20. 1000 anos depois, o dragão será também lançado. Então, no livro de Apocalipse capítulo 20, versículo 10, terá o dragão, que ele será lançado 1000 anos depois do falso profeta e do anticristo. Ficará a sataníssima trindade, o fim da sataníssima trindade no lago de fogo, no inferno propriamente dito. O dragão, o falso profeta e o anticristo. Pessoal, obrigado por você ter seguido, ter acompanhado até aqui. Eu peço que você deixe o seu joinha se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Que Deus possa abençoar a sua vida. Deixe algum comentário aí porque gostou. E Deus abençoe. Um forte abraço e até mais.